Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tailane Mello e esse material que vocês estão assistindo foi produzido por estudantes de graduação e licenciatura em matemática da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, orientado pela professora doutora Eurivalda Ribeiro. E os colegas que participaram dessa produção foram Sté Cruz e Malone Monteiro. E nesse vídeo vamos abordar sobre sistemas de equação do primeiro grau. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre o sistema de equações com duas incógnitas, a gente vai relembrar uma coisinha que vocês viram lá sobre a intuição de vocês com a equação do primeiro grau. Se eu tiver uma situação desta forma, x mais 3 igual a 9, vocês sabem que existe um número desconhecido mais o número 3 e a resposta dessa soma é igual a 9. Intuitivamente, a cabeça de vocês processa o número 6. E aí a gente já consegue saber que o valor de x é igual a 6. Aplicando a regra de equação, a gente passa o 3 que está positivo para o outro lado, né? Lembrando aí a ideia de equação, e a gente sabe que o x é igual a 6. Lembrem-se que, na teoria da equação, a gente teria que subtrair 3 dos dois lados com o intuito de isolar o x, que a gente sabe que a ideia da igualdade é uma ideia de equilíbrio, então a mesma coisa que você opera de um lado, você opera do outro. Mas para adiantar o nosso processo, a gente já viu a parte teórica e vai fazer o macete prático aqui, certo? Quando a gente vem para a ideia de duas incógnitas, você tem x mais y igual a 10, por exemplo. X mais y igual a 10. Pode ser 5 mais 5, ou seja, x igual a y. Pode ser 1 mais 9, 2 mais 8, 3 mais 7. Você tem várias possibilidades aí de que x mais y seja igual a 10. Então, os valores de x e y inicialmente aí podem ser vários valores, tá? Então, isso que o sistema de equações com duas incógnitas faz. Ele vai te dar uma nova possibilidade, ou seja, uma nova equação com essas duas incógnitas. Ele vai dizer que x menos y é igual a 2. E aí sim, com essa nova incógnita, você consegue partir com a ideia da intuição agora. E aí, quais são os dois números somados que é igual a 10? E quais são esses dois números subtraindo o x pelo y, que dá igual a 2? Será que vocês conseguem? Então a gente vai fazer uma explicação, fazer um exemplo bem contextualizado e depois vocês voltam ao vídeo aí nessa parte e tentam resolver aí se vocês conseguem saber quais os valores de x e y nesse sistema de equação. João gosta muito de animais de estimação e de charadas. Certo dia, um amigo perguntou-lhe quantos cachorros e quantos gatos ele tinha. Prontamente João respondeu com o seguinte enigma: a soma do dobro do número de cachorros e do triplo do número de gatos é igual a 17, e a diferença entre o número de cachorros e de gatos é apenas 1. Será que você consegue desvendar esse enigma e descobrir quantos cachorros e quantos gatos João possui? Bom, pessoal, vimos no enunciado da questão que ela está falando sobre o número de cachorros e o número de gatos, que são valores desconhecidos. Então, para isso, chamaremos cachorros de C, vai ser denotado pela letra C, e gatos será denotado pela letra G, porque na hora da construção do nosso sistema de equação, a gente viu previamente que tem que ter essas duas incógnitas, que são os valores desconhecidos que iremos encontrar a partir do desenvolvimento desse sistema de equação. Ok? Vendo que cachorro é C e que gato é G, a gente vai para a leitura ali daquela parte do texto entre aspas, ó. A soma do dobro do número de cachorros e do triplo do número de gatos é igual a 17. Então, como eu posso construir essa primeira parte? Vou colocar ela em cima, ó. Essa primeira equação que eu vou denotar aqui como a equação número 1. 2 vezes C, que é o dobro do número de cachorros. A gente já viu que o número de cachorros é dado pela letra C. Mais a soma 3 vezes G, que é o número de gatos, é igual a 17. Então, a gente criou a primeira equação. Continuando aquele texto ali entre aspas, ele vai dizer o seguinte, ó, a diferença entre o número de cachorros e de gatos é apenas 1. Então a gente sabe que o número de cachorros é denotado pela letra C, subtraído, diferença significa subtração, por G, que é o número de gatos, e a resposta dessa subtração é igual a 1. Depois que a gente cria essas duas equações, então a equação 1 e a equação 2, a gente vai iniciar o desenvolvimento. O sistema de equação ele pode ser feito de duas formas. O primeiro método é chamado método da substituição. É quando você organiza uma equação e faz a aplicação dessa organização na outra, porque a gente tem duas equações. Então, esse método da substituição, ele é feito da seguinte forma.
procuraremos qual das duas equações é mais fácil de ser desenvolvida, né? Ou seja, a gente vai pegar uma das duas incógnitas e vai fazer o isolamento dessa. É notório que a segunda equação é mais tranquila de fazer o isolamento, né? Eu tenho aqui que C menos G é igual a 1, e aí eu vou colocar apenas que C é igual a 1 somado com G, né? Por toda a regrinha de equação que vocês já viram anteriormente, quando trabalharam a equação do primeiro grau, o menos G que está aqui do lado esquerdo foi para o outro lado com mais G. Vocês já viram como é que faz isso, teoricamente falando, bonitinho, com a ideia de equação, né? Mesmo tanto que a gente pesa de um lado, a gente pesa do outro, só que aqui eu já fiz essa aplicação direta. Passei o menos G, que está aqui negativo na esquerda, para o outro lado positivo como mais G. E aí eu faço o isolamento dessa letra C. Depois que eu isolo C, eu vou na minha segunda equação, que é a equação 1, e vou colocar no lugar de C, 1 mais G. E aí vocês vão notar uma coisa que vocês já sabem, ó. Vai ficar 2 que multiplica, olha o C lá em cima, ó. No lugar de C, não vou colocar C. 2 que multiplica 1 mais G, que foi o que eu chamei de C, e continuo. Mais 3G igual a 17. E aí, dá para perceber que a gente só vai ter a letra G para encontrar e não mais duas letras, duas incógnitas em uma equação. Teremos apenas uma incógnita na equação e essa é a ideia do método da substituição. Auxiliar a gente a encontrar uma letra e depois voltar onde a gente isolou para encontrar outra incógnita, tá? Eu estou chamando letra incógnita, mas vocês sabem que é o valor numérico, o C é o valor do número de cães, o G é o valor do número de gatos. Esse 2, ele está multiplicando em forma de distributiva. Ele vai multiplicar tanto pelo 1 quanto pelo G, obedecendo ali o sinal de mais, né? Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes G, 2G, mais 3G, continua a equação, igual a 17. Somo os semelhantes, 2G mais 3G, vou fazer a soma desses semelhantes, e o 2 que está librando, eu vou passar ele para o outro lado com a regrinha da equação, né? Então, ficaremos aqui, ó, 2G mais 3G, 5G, igual a 17 menos 2. Na regrinha da equação, 2 passou subtraindo. 5G, então, vai ser igual a 15, e 5 que está multiplicando G, naquela velha regrinha da equação que vocês já viram um pouco lá atrás aí, né? O 5 vai passar dividindo, porque ele está multiplicando, ele vai fazer o seu processo inverso, e aí a gente vai ter que G é igual a 3. O que significa esse 3? O número de gatos. G é o número de gatos. Ah, professor, então como a subtração de cachorros e gatos dá 1, necessariamente o número de cachorros tem que ser 4, né? Com certeza. Você vai vir aqui, ó, na equação que a gente isolou azulzinha, e vai encontrar que o número de cachorros é igual a 1 mais G. Só que quem é o nosso G? O nosso G é 3. Então vai ficar 1 mais 3 e o número de cachorros vai ser igual a 4. E aí a gente consegue concluir o sistema de equação descobrindo que o número de cachorros é 4 e o número de gatos são também 3, né? Então 4 cachorrinhos e 3 gatinhos. Agora, turma, a gente vai explicar o segundo método, que é chamado de método da adição. Por que ele é chamado método da adição? Porque a gente vai fazer uma soma com os termos semelhantes das duas equações, tá? Então, a gente vai fazer uma soma de quem é C em cima com quem é C embaixo, de quem é G em cima com quem é G embaixo, e do outro lado da igualdade, do 17 com 1, ou então com os valores numéricos, porque o 17 ou 1, eles podem sofrer alterações a partir do nosso manuseio aqui, né? Então, a gente percebe o seguinte, existe o número 2 multiplicando o C, que é o número de cachorros, na primeira equação, e o 3 multiplicando o G. Na segunda equação, a gente tem o 1 multiplicando o C, lembrando que 1 é o elemento neutro da multiplicação, então ele não precisa estar apresentado na conta, e a gente também tem o 1 multiplicando ali pelo G. O método da adição, ele quer que você procure alguma forma, que você faça alguma multiplicação em alguma das duas equações, de forma a cancelar uma das letras quando você fizer a soma, tá? Então eu percebo aqui, ó, que eu tenho mais 3 vezes G, e embaixo eu tenho menos 1 vezes G. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação de baixo por 3. Quando eu fizer a multiplicação de baixo por 3, todos os elementos vão sofrer essa multiplicação, não só o G, certo? Então a gente vai conservar a primeira, que não sofreu alteração, e vai multiplicar todos os elementos ali da equação, da segunda equação, por 3. Então, 1 vezes 3 vai ficar 3C,
Menos 1 vezes 3 vai ficar menos 3G. E 1 vezes 3 vai ficar 3. Tá? Quando eu faço essa multiplicação em ambos os lados da equação, eu não faço, né? A gente não fere a igualdade. A igualdade se permanece, porque a gente fez multiplicações proporcionais. Então, mantém a validade da igualdade. Tá? E aí a gente vai aplicar a adição agora, depois que a gente faz essa operação. Então, a gente vai fazer a equação 1 mais a equação 2. Lembrando que a gente opera semelhante com semelhante. Então, 2C com mais 3C vai ficar 5C. 3G positivo mais menos 3G negativo vai ter exatamente o cancelamento que a gente estava procurando. Certo? Então eu vou ter 0G. E o 0 multiplicado por G vai zerar. Então não tem necessidade de colocá-lo. Igual a 17 mais 3. 17 mais 3 vai dar 20. Ok? E aí a gente vê que 5C é igual a 20. Na regrinha da equação, eu passo o 5 que está multiplicando dividindo. Então, o valor de C é 20 dividido por 5, que vai dar igual a 4. Então, eu acho que o número de cachorros é 4. Lembrando do método da substituição, que a gente também achou C igual a 4. Depois eu procuro qualquer uma das 4 equações, tanto a que eu alterei ou a que eu não alterei, para poder fazer a substituição. Vejo que entre as 4, a mais interessante para substituir, ou seja, a que está mais tranquila para a substituição, é essa equação aqui. E aí eu vou fazer a substituição do valor de C por 4. Né? Então vai ficar C menos G igual a 1. Tá? O C é 4, então vai ficar 4 menos G igual a 1. E aí eu vou levar o 4 para o lado de lá, gente, né, da equação. Ou ao mesmo tempo, eu posso levar o G para o lado de lá e o 1 para o lado de cá. Então pode ficar aqui, ó, 4 menos 1 igual a G positivo. O menos 1 veio negativo e o G foi para o outro lado positivo. Nesse contexto, a gente consegue ver que 3 é igual a G. Porque 3 é igual a G, né? Que é a mesma coisa de G igual a 3. Porém, às vezes a gente fica com esse receio de ter a letra aqui do lado direito, viu, turma? Mas não tem esse receio, não. Entretanto, se ficarem com esse receio, a gente pode vir para cá, ó, e fazer a ideia de multiplicar por menos 1. Como, professor? No lugar de C, eu vou colocar 4 menos G igual a 1. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz, ó. Só que agora eu vou botar o 4 para o lado de lá e o G vai ficar do lado de cá, respeitando a equação, tá? Respeitando a ideia da equação. Então vai ficar menos G é igual a 1 menos 4. Menos G é igual a menos 3. E aí, como eu tenho esse G negativo, não me interessa, eu multiplico ambos os lados por menos 1, sem ferir a igualdade. E aí, menos 1 vezes menos G vai ficar G, e menos 3 vezes menos 1 vai ficar 3. E aí eu tenho também que G é igual a 3, ou que 3 é igual a G. A ideia da igualdade vale para ambos os lados, tá? Então essa é a ideia aí. A gente encontra o número de cachorros 4 e o número de gatos 3. Também pelo método da adição. Então, vocês estarão livres para escolher qual método vocês vão aplicar em suas atividades, desde que vocês respeitem, né, todo o processo matemático que está por volta aí dessas aplicações, certo? Um beijo e contem com a gente.